Bom dia, mulheres divinas e varões valorosos. Vamos para mais um encontro entre nós e o Senhor. Mais um dia que o Senhor fez para nós e por nós. E que a sua graça e as suas misericórdias já foram renovadas. Hoje a nossa reflexão continua no livro de Timóteo. 2 Timóteo nós vamos ler hoje, a partir do versículo 1 até o 26. A gente vai fazendo as leituras e o que ele quer tratar conosco, né? Porque o título dessa leitura fala sobre o caráter de um soldado de Cristo. Um caráter de um soldado de Cristo. Esse tema falou bem forte ao meu coração, porque nós costumamos falar que somos do exército de Cristo, costumamos até louvar o nosso general é Cristo. Mas aqui Paulo, escrevendo a Timóteo, ele cita 7 características que esse soldado tem ou que precisa ter para ter o caráter de um soldado de Cristo. E ele começa dizendo assim, que a primeira característica, ele é forte, esse soldado é forte. E aí ele vai começar a leitura dizendo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E aí ele faz a leitura, mas ele menciona que esse soldado é forte, mas que para ele ser forte, ele tem que se fortificar na graça, no favor, que é dispensado, que há em Cristo Jesus para esse soldado. Ele está querendo dizer que esse soldado, ele encontra essa força para ele ser forte no dom que lhe é concedido pela graça. Né? Então, por isso que ele fala: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Pois essa graça, ela é um favor imerecido que está dispensado para você. Então, se fortaleça nessa graça, fica firme nesse favor, soldado de Cristo. Essa é a primeira característica citada por Paulo. A segunda, ele fala que esse soldado, ele é determinado. Aí ele fala: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que a regimentou. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que esse soldado, ele é determinado, e que esse soldado, né, que ele é um ministro do Evangelho, ele não deve dar prioridade a coisas que não vão agregar no seu ministério. E aí a prioridade desse ministro do Evangelho, desse soldado, ministro do Evangelho, é o quê? É a sua vocação, que ele deve ser completamente dedicado a ela, a sua vocação, a sua missão e ao seu comandante, aquele que lhe alistou para esse exército, Jesus Cristo. Então, esse soldado determinado, ele tem o seu foco e ele deve estar totalmente focado na sua prioridade, que é a sua vocação. A terceira característica que Paulo vem mencionar sobre esse soldado, ele fala que ele é disciplinado. Esse soldado deve ser disciplinado. E aí ele faz a comparação. Ele começa dizendo assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ele faz a comparação desse soldado a um atleta. Um atleta, ele está dizendo aqui, ele não vai receber a coroa, ele não vai receber o seu prêmio se ele não lutar segundo as normas. Que provavelmente é o que um atleta faz? Ele treina, e ele treina muito, e ele repete várias vezes aqueles mesmos exercícios, aqueles mesmos posicionamentos, aquelas mesmas funções, porque ele está sendo treinado para receber a coroa, para receber o prêmio, para receber o troféu. E aí Paulo faz essa maravilhosa comparação do soldado ao atleta, né? O atleta que precisa competir de acordo com as regras, porque existem as regras
para esse atleta, né, que vai competir. E aí Paulo compara esse atleta ao ministro do Evangelho, que deve ser fiel às exigências da sua vocação, fazendo da palavra e da vontade de Deus o seu padrão. Eu achei isso tremendo. Fazendo da palavra e da vontade de Deus o seu padrão para todas as coisas. Para todas as coisas. Então ele vai pegar o padrão de Deus, a vontade de Deus, e vai todos os dias treinar para ser o soldado, para ser o ministro do Evangelho. Por isso que não é fácil. Por isso que nós não podemos baixar a guarda, deixar de fazer o nosso devocional um dia, de meditar nas Escrituras, de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer para nos treinar, porque isso é muito importante para que sejamos um soldado com todas as características que Paulo está mencionando. E agora vamos para a quarta característica. A quarta característica desse soldado, ele fala que ele é seguro. Esse soldado, ele é seguro. E aí ele fala na leitura: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E aí, esse soldado que é seguro, Paulo começa falando aqui na leitura, ele diz que fiel é a palavra. Fiel é esta palavra, ele diz. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. O que ele quer dizer com isso? Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Ele está fazendo referência à crucificação. A crucificação de Jesus, trazendo para hoje nós que estamos alistados como soldados de Cristo. Porque nós morremos com ele, com os nossos pecados. Delitos e pecados foram mortos naquela cruz, né? A morte física, a morte da carne. Essa morte, para que o soldado que é seguro, que ele sabe para onde vai, ele é seguro de si. E aí todos os dias o pecado é crucificado. O desejo da carne é crucificado, porque agora eu não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. Agora não é mais a minha vontade, agora é a vontade do Senhor. Lembra que Paulo menciona nas Escrituras que eu sou uma nova criatura. Então, aquele que rouba, não roube mais. Aquele que faz coisas erradas, não pode mais fazer o que fazia antes, pois ele é uma nova criatura. Então, é disso aqui que ele está falando, dessa segurança, né, que esse soldado tem, que esse soldado exerce. Essa é a quarta característica. A quinta, ele fala que esse soldado, ele é sadio na fé. Sadio na fé. Ele começa falando o seguinte: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada se aproveitam. Então, esse soldado, ele é sadio na fé. Ele não se envolve, é isso que Paulo está querendo dizer. Ele não se envolve em contendas, em dissensões, em discussões verbais, em lutas, em batalhas verbais, em controvérsias, em picuinhas, porque além de inúteis, são prejudiciais aos que ouvem. Por isso que ele é sadio na fé. Por isso que ele fala aqui na leitura que ele dá testemunho solene a todos perante Deus. Ele tem um bom testemunho. Ele não é aquele soldado que quando alguém vem contar alguma coisa, ele é o primeiro a querer saber. Ou ele é o primeiro a querer divulgar, né? Ser o repórter. Então,
essa não é a característica do soldado que é sadio na fé. O soldado que é sadio na fé não se envolve nessas coisas. Ele é o primeiro a se excluir desse grupo, porque ele não participa disso. E aí agora vamos ver a sexta característica desse soldado de Cristo. A sexta característica, Paulo fala que ele é santificado. Esse soldado é santificado. Ele diz: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também utensílios de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. O que Paulo quer dizer com isso? Que numa casa não só há utensílios de ouro e de prata, mas também há de madeira e de barro. Ele quer dizer com isso que toda a igreja terá algumas pessoas ímpias, que são as de madeira e de barro. Mas ninguém precisa viver em pecado. Se alguém se retratar, se arrepender dos seus erros, será chamado de utensílio de honra. Então, qual soldado você quer ser? A pergunta é: você quer ser um soldado de honra? Um soldado na casa do Senhor, que é olhado como ouro e prata, identificado, melhor dizendo, como ouro e prata? Ou você quer ser esse soldado identificado como madeira ou barro? Então, esse soldado de honra, ele está ligado à quinta característica. Uma vem ligada à outra, se você parar para observar. Porque a sexta característica diz que ele é sadio e ele deve ser o soldado de honra, identificado como ouro e prata. Pois se ele for identificado como barro e madeira, ele não é sadio na fé, porque ele está envolvido nessas coisas que prejudicam o andamento da fé, que é o mexerico, que são as contendas, as dissensões. Então, esse soldado santificado, que é identificado como ouro e prata na casa do Senhor, ele não pode se envolver nessas coisas. E agora nós vamos para a sétima e última característica desse soldado. Esse soldado, ele é servo. Paulo diz: esse soldado é servo. E ele começa a leitura dizendo: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. O que Paulo quer dizer com isso a esse soldado que é servo? Ele está dizendo que o servo do Senhor deve ser brando, deve ser apaziguador. Ele tem que ter a habilidade de tranquilizar a situação e não botar mais fogo, não botar mais lenha na fogueira, melhor dizendo. Ele tem que ter aquele perfil de ser o que é tranquilo, o que vai ajudar nas situações a resolver, trazendo paz para todos. Esse é o soldado que é servo. Essas são as 7 características que Paulo menciona. E aí, 7 é o número da perfeição. Para esse soldado chegar a essa perfeição que o Senhor quer, ele tem que estar dentro dessas 7 características. E aí, qual dessas características, é a minha pergunta nessa manhã, você não está apto ainda? Você precisa treinar mais, né? Porque o atleta, ele treina. Então nós temos que parar e observar essas 7 características e se perguntar, qual dessas características eu ainda preciso treinar mais. A chegar ao perfil do soldado perfeito diante de Deus, como um atleta, né? Como ele começou a dizer, como um atleta, totalmente dentro das regras, totalmente super bem treinado,
para ganhar a sua coroa, para receber o seu prêmio. Então fica essa pergunta nessa manhã para as nossas vidas. Vamos meditar nessa palavra tão abençoada para as nossas vidas, para que quando venhamos a louvar aquele louvor que muitas vezes cantamos na igreja, na casa do Senhor, que nós somos do exército de Cristo, porque o nosso general é Cristo, a gente possa cantar isso de verdade, porque estamos dentro dessas características. Vamos orar nessa manhã, gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Também quero aqui lembrar que vamos continuar orando nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Vamos continuar na intercessão pelos nossos irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, de aprender com Teu Espírito Santo, que sempre, todas as manhãs, vem aqui de uma maneira tão linda nos ensinar e fazer com que venhamos a compreender o que o Senhor quer para as nossas vidas, o Teu propósito para conosco. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Nos ajuda, Senhor, a treinar e a chegar, a olhar e a saber que temos todas essas características e estamos prontos para receber a nossa coroa. Nos ajuda, nós queremos ser um soldado idôneo diante do Teu exército, Pai, um soldado preparado pelo Senhor. Nos ajuda. Precisamos do Senhor. E nesse mesmo espírito de oração, nós queremos também levantar o nosso clamor, intensificar as nossas orações, Senhor, pelos nossos irmãos ali, Pai, no Rio Grande do Sul. Pai, tantas famílias enlutadas, Pai, tantas percas, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus de restituição. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que não desampara o seu povo. Nós sabemos que para o Senhor nada é impossível. Por isso que nós estamos aqui clamando, porque sabemos que o Senhor ouve e responde. E nós queremos pedir, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre aquele lugar, Pai. Em nome de Jesus, nós te oramos assim, gratos por tudo nesta manhã. Amém e amém. Amanhã estaremos aqui em mais um encontro e para aprendermos, com o Senhor, porque nós estamos aprendendo juntos. E eu quero aqui fazer mais um pedido a você. Me ajuda nesse evangelismo. Entra comigo nesse propósito, nesse projeto do Senhor. Compartilhe essa mensagem, envie essa mensagem para que outras vidas possam ser alcançadas, para que esse evangelho genuíno chegue em outras vidas, em outros corações e que o Senhor possa fazer a obra dele. Nos ajuda, vem conosco nesse projeto, porque esse projeto é do Senhor. Obrigada por tudo, fica com Deus e até amanhã.